Vou agradecer a todos vós pelo facto e a paciência de terem vindo até cá. Agradecer muito à nossa biblioteca. Embora eu trabalhe aqui, não é nosso hábito fazermos exposições de nós próprios, da nossa autoria, mas foi, sobretudo, o nosso chefe da biblioteca que me disse perentoriamente que gostaria muito que houvesse uma exposição de fotografias minhas aqui. Agradeço muito também às minhas filhas, foram elas as principais incentivadoras de eu começar a fazer fotografia há muito pouco tempo. O Simeone também, que tira milhares de fotografias. E este tema foi apresentado há um ano num colóquio a que costumamos ir no Algarve, em Tavira, sobre o estudo dos provérbios. Então eu aliei a fotografia com os provérbios e queria-vos dar só um pequenino texto que vou ler. Não vos aborreço, de certeza, que é muito pequenino. Depois também gostava que a minha colega Graça lesse um poema e no final vou dizer, em homenagem à minha mãe, que eu me esforcei, e ela se esforçou muito mais do que eu, em escrever uma história, um conto, onde metesse portas e janelas. Ela primeiro tinha dito que não, a minha mãe tem 95 anos, e disse não, porque já estou muito velha para estas coisas, eu não tenho jeito nenhum, e a filha mais velha conseguiu convencê-la, e vocês depois vão ouvir, que eu acho que está muito bonito. Bom, mas então eu queria dizer, da exposição, gostava de dizer que esta exposição tem como tema central as portas e janelas, que são partes integrantes da casa. Não existe portas e janelas sem uma casa. E, como sabem, Gaston Bachelard tem um livro, escreveu um livro que se chama The Poetics of Space, em que afirma que a casa é o nosso canto do mundo, é o nosso primeiro universo, um verdadeiro cosmos. E todo o espaço realmente habitado tem na sua essência a noção do lar. Na verdade, a casa está associada a um conjunto particular de ecologias ambientais, sociais e mentais. E as janelas são importantes mediadores entre o interior e o exterior. A visão através de uma janela pode ser uma âncora ou algo mais, ora nos fazendo aterrar no mundo real do cotidiano, ora nos salvando da nossa monotonia diária. Daí o provérbio, a janela é o olho do mundo. Através dela, o mundo encontra-se diante de nós, pronto para ser pensado e vivido. Como seres humanos, somos frequentemente atraídos pela luz brilhante e quente que nos entra através das janelas, como representando saúde, crescimento e coragem na mudança. É também através delas que nos relacionamos com os nossos vizinhos, os nossos concidadãos e vice-versa. Por outro lado, a janela pode ser percepcionada como uma entrada espiritual através da qual a nossa alma viaja. Se escolhermos deixá-la ir, a alma quebrará os limites do vidro criados pela janela e viajará para um mundo maior, absorvendo os sons, os cheiros e as visões. Uma janela é um portal permitindo que os nossos sonhos vaguem livremente. E assim, uma vez mais, podemos afirmar que a janela é uma lente-chave da nossa subjetividade, criando limites, pois a nossa alma apenas pode viajar até onde os nossos olhos alcançam. As janelas são como metáforas espirituais, espelhos refletindo as pessoas e suas emoções, como barreiras ou pontos de vista libertadores para mundos mais amplos. As primeiras casas, agora um pouco da história, as primeiras casas teriam tido algum tipo de entrada e pequenos buracos que deixariam entrar a luz do sol.
Quando os edifícios de alvenaria surgiram, desenvolveram-se duas formas de construção de uma abertura, quer pelo uso de um lintel, portanto da travessa, quer através de um arco. Ambos eram de fácil construção e, por tal razão, as janelas eram usualmente de pequeno porte, especialmente em grandes edifícios onde a carga que repousava sobre a parede era volumosa. Indo ao encontro do mundo sagrado, apesar da conexão realizada pelo catolicismo medieval entre a luz e Deus, as janelas das igrejas, até meados do século XII, eram em geral de pequenas dimensões e, por consequência, os seus interiores muito pouco iluminados. No entanto, especialmente após a invenção do contraforte voador, que é uma estrutura formada por um pilar de alvenaria que vai estabilizar a parede, grande parte da carga foi transferida para longe da própria parede, permitindo extensões muito maiores que do vidro e, consequentemente, a existência de mais luz no seu interior, como se o próprio Deus estivesse entrando majestosamente na igreja através das janelas. Muito tempo antes do vidro ser capaz de filtrar e melhorar a luz, a treliça geométrica da arquitetura islâmica criou um tipo muito especial de tela que preenchia as aberturas das janelas com significados culturais e religiosos. Em muitos países do continente asiático, os templos budistas são grandiosos e as suas janelas de uma grande beleza metafórica. O mesmo acontecendo com os templos hindus. Geograficamente falando, e nós depois vamos passear pelas janelas, as janelas em áreas quentes, com certeza que são geralmente pequenas, para que o sol não entre tanto o calor. Ao contrário, nas regiões mais frias, elas tendem a ser grandes para que a luz do sol possa entrar na sua plenitude. O simbolismo das janelas é também um tema favorito na literatura, especialmente na poesia. Baudelaire, Mallarmé, Apollinaire, entre muitos outros, tentam enfatizar a verticalidade, enquadrando a interioridade como condições de uma genuína experiência poética, símbolos de liberdade, abertura, exterioridade ou proximidade com o mundo social. A magia das metáforas das janelas foram igualmente reveladas através dos desenhos de Malouda, de Dürer e de Vermeer, entre outros. Através dela, pode-se estudar cuidadosamente a identidade de cada região ou país. Por exemplo, a janela do mundo árabe tende a conter as imagens percebidas do exterior, isto é, apenas o sujeito que está dentro pode ver. Como parte integrante da casa, a janela pode ser também decorada com motivos florais, arranjos alegóricos, segundo as diferentes estações do ano, símbolos regionais ou nacionais, etc. Mesmo as janelas antigas, e está ali uma fotografia, e já muito destruídas, têm a sua própria beleza, revelando-se histórias de outras vidas, sejam elas janelas de palácios suntuosos ou de simples casas. Agora, falando das portas, as portas têm um valor psicológico e dinâmico, pois não indicam apenas uma passagem, mas convidam-nos a nós a atravessá-la. A porta é a abertura que permite a entrada e saída, a passagem possível de um domínio para o outro, do profano para o sagrado. Assim, o portal das igrejas cristãs, os tóris japoneses, que abrem as passagens para a luz do sol do Espírito Divino, a torana hindu, a porta que representa a passagem da vida para a morte, mas também da morte para a libertação, da passagem da terra à residência divina, estão carregadas de simbologia. Numerosos templos hindus e budistas são frequentemente providos de guardiões, como veremos numa das fotografias, para proibir, ao mesmo tempo, a entrada do recinto sagrado das forças impuras e malignas e proteger o acesso dos aspirantes que se mostram dignos disso. Nas tradições cristãs, a importância da porta é imensa, pois dá acesso à revelação e nela estão refletidas as harmonias do universo. Cristo
é figurado nos portais dos tímpanos das catedrais e ele é a porta através do qual se pode ter acesso ao reino dos céus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e encontrará pastagens. O mesmo com a Virgem Santa. Deixem-me ser o portão do céu. A porta presta-se a muitos significados esotéricos, é um lugar de passagem, especialmente de chegada, símbolo da iminência do acesso e da possibilidade de acesso a uma realidade superior. Na arquitetura funerária, os jazigos revelam o estatuto social dos seus depositários, decorados com estátuas e portas magníficas. Ao longo da história, o desejo de ostentação após a morte levou à criação de jazigos imponentes, com portas maravilhosas, culminando em monumentos como as pirâmides de Gizé e o impressionante Taj Mahal. Metaforicamente falando, a história das janelas e portas não estará completa, evidentemente, sem as paredes, pois guardam efetivamente os segredos por dentro. Paredes antigas, histórias vivas. A arquitetura revela as histórias da composição das paredes, janelas e portas, e por isso se diz que as paredes têm ouvidos. Entre os vários elementos arquitetónicos, as portas e as janelas têm um papel significativo na revelação da nossa história, pois estão sempre presentes no início e no final de uma jornada. E pronto, e obrigada. E agora, antes de passar ao poema que a Graça vai ler, vou ler o texto que a minha mãe fez, que se chama Regresso ao Futuro. Sara olhava as ruas estreitas enquanto caminhava ao sol, projetando com a sombrinha um círculo de sombras que se moviam com ela. Chovera na véspera e o verde das velhas árvores, a beleza das azáleas que já floresciam e o intenso mas suave aroma das glicínias davam maior ênfase à primavera. Sentia ímpetos de correr com os braços bem abertos, como correm os pássaros em voo. Mas Diogo estava à sua espera, doente, precisava do seu auxílio. Há largos meses que ele se sentia a agonizar. Primeiro foram um sobressalto, uma tristeza que se lhe espetara no coração, como uma faca cravada nas costas por mão desconhecida. A sensação era tão estranha que a princípio nem conseguia identificá-la. Olhos para se lhe revelarem os rostos no medo de morrerem angustiados. Das mulheres que lhe sorriam, nos homens que se aproximavam em passos decididos, nas crianças que brincavam em cima dos tapetes de relva, nos velhos que se sentavam a desfilar o rosário, em todos eles ele via aflição, a garra da morte na flor da pele. Cansou-se das festas, aborreceu-se das pessoas. Descobriu que as vitórias que acumulara não lhe davam qualquer prazer. Até já as viagens o cansavam, porque mesmo ele, com todo o seu poder, não era mais que um viajante transitório no palco da vida. Então, e de todas as suas casas, espalhadas pelo vasto mundo, escolheu aquela porque era a mais distante de tudo e de todos, uma pequena fortaleza cravada próximo de um rio, rodeada de férteis campos de trigo e de vinhas em socalcos, a descer do lado da serra até à linha de água. Não pediu à mulher que o seguisse, mas Sara veio, simplesmente. E eram as mãos dela que ainda o agarravam, que ainda o sustinham. No largo corredor, o sol entrava a jorros pela vidraça, que o resgatavam de alto a baixo, mas do quarto de Diogo apenas saíam trevas e uma respiração ofegante e aflita. Ela sorriu. Vestia de branco uma túnica solta, larga, que mal tapava os joelhos e trazia uma joia, a única que aceitara nos tempos em que passeavam de mãos dadas e em que ele lhe queria oferecer o mundo. Um colar de diamantes e safiras, tudo encastoado em ouro. Vem, Diogo! Diogo pescou os olhos, cegos pela luz. Sara segurava-o diante da janela, que se abria para o campo, que no calor de agosto se transformara numa seara de ouro. Correu as cortinas e voltou a descerrá-las quase de seguida. O campo de trigo desapareceu. Era agora um deserto esburacado,
uma paisagem desolada sobre um céu de chumbo. É por isto que choras, Diogo? Ela ria-se. Depois fechou as janelas, abriu-as e tudo voltou a ser como antes. Da tarde da calma imperturbável. Estavam agora diante de outra janela. Quando ela a abriu, ele espreitou as vinhas, o rio preguiçoso, cheirou o ar quente, ouviu o zumbido dos insetos, o grito de uma ilhafra. Depois, quando Sara fechou a janela para voltar a abri-la, as vinhas tinham desaparecido, engolidas pelo caudal de um rio atormentado e mau que crescera no seu leito para arrasar tudo quanto a vista conseguia alcançar. Viu carcaças de animais mortos, rodopiando na corrente e olhando para baixo, percebeu que até a própria casa começava a tremer nos alicerces. É por isto que choras, Diogo? Sara correu as cortinas, mas voltou a abri-las, para que lhe mostrar o quadro inocente da mesma paisagem de vinhedos no ar luminoso. Diogo quis voltar para a cama, mas as mãos de Sara cravaram-se no ombro, como duas garras, e ele foi empurrado para diante da última janela, a que dava para o jardim de rosas, o local preferido dela. No meio do jardim havia um lago e a toda a volta rosas, centenas de roseiras espalhadas por canteiros, levantadas em cepes. Eram brancas, vermelhas, cor de chá e negras, com os perfumes todos misturados num único e mágico odor. Ela fechou as portadas e a cortina, reabriu a janela e obrigou a olhar para um jardim de roseiras secas, um verdadeiro matagal de silvas e de folhas mortas. Depois, estava tudo igual, na beleza do dia perfumado, mas Diogo tremia. Estou a sonhar, pensou ele, e pela primeira vez, em muito tempo, sentiu-se vivo. Tinha vontade de chorar. Pediu que ela abrisse, de par em par, todas as janelas. Queria ver de novo, e muitas vezes, as searas, as vinhas, o rio, o roceiral e o rosto claro dela, da mulher que lhe devolveu de forma tão estranha a vontade de viver. E devagar, fitando o lindo rosto da mulher, onde o sorriso se acentuava luminoso e enternecido, ofereceu-lhe uma rosa vermelha, a mais linda do jardim. A terra, onde os olhos se lhe perdiam, parecia não ter fim até aos longínquos horizontes, onde se confundia com o céu. E o silêncio em volta era tão profundo, tão religiosa e estática a paz dos campos, que os olhos de Diogo se ergueram da terra numa única ação de graças. E agora, por fim, para não vos passar muito, a minha colega, Graça. Eu só venho dizer que aceitei este convite da Maria João Coutinho e que estou muito contente por ela me ter convidado para vir dizer um poema do... desculpem, eu sempre com os nervos para os nomes esqueço-me, do Alberto Queiro. Depois desta riqueza dos contos Não basta abrir a janela. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores. Há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e todo o mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Agora convidava-vos a darem uma voltinha pelas fotografias. Eu posso ir com vocês e dizer aquilo que gosto de dizer sobre as minhas diversas filhas.
Está bem? Está combinado. Então, começamos aqui. É uma porta de um restaurante. Mas vejam a profundidade de símbolos. Portanto, estes dois altares. Nas terras do mundo asiático, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Esta casa é uma casa também em Bali, uma casa lindíssima, muito diferente das nossas casas, com uma porta e uma janela e toda uma arquitetura completamente diferente da que nós estamos habituados a ver, mas passamos imediatamente para uma porta da Sortelha e aí estamos familiares, não é? E vemos as grandes diferenças, portanto, o que é que a arquitetura e as portas e as janelas nos podem nos já dizer e diferenciar o país, o clima, as gentes, mesmo até, portanto, como eu vos disse, a própria religião, não é? Aqui são as janelas de uma mesquita. Portanto, entrando muito pouca luz. A janela de um mosteiro budista da Tailândia. E esta janela é a janela do Museu do Teatro, em Lisboa. Que é uma janela muito bonita, ao qual eu tive que ir 2 vezes, porque é a janela da casa de banho. E, portanto, só podia ter acesso com a chave, mas achei a janela tão bonita que pedi ao senhor outra vez a chave para fotografar. Esta casa, conhece de certeza, não é? Teresa, é a nossa casa, é a casa da parede. A casa de pedra é uma casa de símbolo para quem vive na linha de Cascais. E para mim é uma casa muito bonita. Eu, quando eu era miúda, era a minha casa. Quando passava, dizia logo: oh mãe, para, que eu quero ver a casa. Esta casa é uma casa na Graça, uma casa muito velha, que eu penso que está abandonada. A janelinha está aqui em cima, portanto, uma janela muito pequenina, mas a casa está repleta de histórias. Desde o Capuchinho Vermelho, o Pequeno Príncipe, temos a Branca de Neve, a Pequena Sereia, temos aqui tudo. E, portanto, há às vezes grupos de escolas que param e as professoras vão contando as histórias que estão incluídas na casa. Esta aqui já é um outro mundo, não é? O mundo religioso, é a Mesquita Azul da Turquia. E aqui vemos, portanto, a suntuosidade, a cor, o azul da mesquita, os vitrais, portanto, todos estes dizeres religiosos. Passamos para uma outra que também é de um templo budista, e passamos para uma outra onde nós claramente podemos ver a história, não é? Portanto, aqui é o Palácio de Sintra, e onde nós temos o Manuelino. Portanto, não é só uma janela. Mais uma janela asiática, portanto, com a sua simplicidade, com a sua singeleza, mas também com a sua graciosidade e riqueza. E tudo muito bem ornamentado, as flores não estão fora do lugar, tudo está muito equilibrado. Aqui todos conhecem, com certeza, estamos na Costa Nova. A explosão de cores, a explosão da cor e também da simplicidade, em que eu acho que os próprios vizinhos quase que concorrem uns com os outros para disputarem qual é a casa mais bonita. E nós, que vamos lá,
para nós são todas bonitas, não é? Não é? É muito difícil escolher uma casa para fotografar. Esta é uma casa que estava ao abandono em Óbidos, mas com o fólio deu uma grande vida a Óbidos, tornou-se num café. E é um café onde, nas noites do fólio, as pessoas se reúnem a cantar fado, a dizer poesia, e tem esta janela magnífica também. Esta é uma janela abandonada, na zona da Almada. Já foi, com certeza, deve ter alguma história ou histórias para contar. Hoje resta, portanto, este vermelho forte e a janela que dá para a vegetação. E aqui temos as nossas aldeias de xisto. Esta é uma das janelas de Talagenal. Evidentemente que não vamos ter nunca esta janela no Oriente, nem em África, portanto, esta é uma janela que nos diz exatamente que geograficamente estamos aqui. Esta é uma janela, esta é a Martina. E aqui estamos numa janela tipicamente portuguesa, não é? A janela que tem a roupa lá fora, a janela que tem, portanto, é a parte de cima, como é que se chama? As águas furtadas. Eu quase que ia caindo para tirar esta fotografia. Mas graças a Deus não caí. Não caí. E é mesmo, portanto, é daqui. É para simbolizar também geograficamente esta janela nunca estaria numa Escócia ou numa Dinamarca. É daqui mesmo, não é? Assim como esta, eu tirei-a perto daquele monumento do Estávora, em Belém. É uma janela que tem azulejos. Não é pela janela em si, é mais pelo contorno da janela. Esta janela também é portuguesa, não é? Tinha que ser. E passamos a esta, que agora já há bastantes cidades que colocam guarda-chuvas, mas esta é típica de Águeda, que penso eu que tenha sido a primeira vila a colocar chapéus de chuva nas ruas. E, portanto, esta é uma das janelas que tem os chapéus de chuva, e os chapéus de chuva também aqui, que é muito engraçado. Portanto, será mesmo dali, é local, não é? Não pode ser, não pode estar situada no Vietnã. Pois não. Esta é uma janela que irradia muita luz. Não pode ser uma janela do norte do país, tem que ser uma janela do sul. E do sul é do Rui, do Algarve, e é de Tavira. Portanto, o branco, toda a parte, e até mesmo do ponto de vista arquitetónico, não é? É uma casa típica mesmo do sul. E passemos para esta aqui, e esta, o que é que nos pode revelar? Revela-nos toda uma vida que está aqui dentro. É a janela, mas eu acho que não é só a janela em si. A janela em si tem tem o instrumento musical, tem a parte da tapeçaria, tem a arca, tem tudo está aqui. E a parte até da própria cor escura é uma janela da Turquia, de uma aldeinha nos confins da Turquia, antes da Capadócia. Mas é uma janela muito bonita, porque não é só a janela, é tudo o que ela tem à sua volta.
Esta janela eu coloquei aqui porque para mim tem um significado especial. Eu não sei muito bem definir esta janela. Não sei porque é que ela tem tantos pregos. Porque é que ela é tão pequena e ao mesmo tempo como é que se abre, como é que isto se abre? Porque não tem, quanto a mim, ela não tem puxador. Tem uma parte, portanto, para fechar, mas tem aqui o puxador. Mas era uma janela muito pequenina, numa casa extremamente pequena também. E, portanto, não sei, acho que sobressaiu muito ao meu olhar como é que esta janela era tão, para mim, muito bonita. É muito especial. Esta é da Turquia também. Fora de tudo, imaginam a janela, não é? É, não é? Aqui, passamos então para como definir geograficamente uma janela. Esta, lá estamos outra vez na parte da zona de Aveiro, não é? Na Costa Nova, e a casa amarela com os girassóis amarelos. Mas eu já passei por lá, a casa continuava amarela, mas passei sem ser verão e os girassóis estavam verdes, o que é muito engraçado. Portanto, eles vão mudando, os próprios donos vão mudando as cores das flores e nós podemos saber em que estação do ano é que estamos. Esta achei também muita piada porque tem as andorinhas e é numa zona de Belém muito escondida, num becozinho, mas também é a chegada da primavera. Aqui vive-se na primavera constante, eles não tiram hoje, não é? E aqui, em Óbidos, em que esta senhora coloca flores na primavera. Mas quando nós vamos no inverno, já vão ver como é que ela está. Tem outra decoração. Esta também é a primavera, também é em Óbidos, e eu captei as rosas as rosas da primavera. Ai, desculpa. E o Natal. Portanto, como é que as pessoas, não é, vivem as portas? As portas têm algum sentido, não é as portas, a decoração das portas não é só a decoração, é o sentido interior daquilo que as pessoas vivem, não é? do momento porque ela está aqui na primavera, mas depois vai estar no Natal. Agora passamos para as portas e vemos a porta de uma casa típica da Madeira. Santana. De Santana. A porta de um pescador de Passo de Arcos, portanto, a terra onde eu vivo. A porta alentejana. E aqui temos o branco e o azul de Mértola. A porta tipicamente alentejana. Lá está, podemos, através das portas e das janelas, saber onde estamos. Esta porta pequenina, que tem, portanto, uma arte de rua em que a criança tem um barco. Portanto, ou é deste lado do Tejo, ou é do outro lado do Tejo. É do outro lado do Tejo. E este barco é o barco que faz a travessia do Tejo. Esta porta não tem muito significado. Eu apenas coloquei aqui porque o pavão foi exatamente veio exatamente para ser fotografado. Eu estava a fotografar numa aldeia que se chama Aldeia da Mata Pequena, ao pé de Mafra, perto de Mafra, e ele, coitado, não, eu quero ir para a faculdade. E passado uns segundos saiu também. Encantou-se com a porta? Pois, encantou-se com a porta. Não sei quem estaria lá dentro, não sei se estava alguma menina à espera dele. Esta porta é de uma casa, como há bocadinho vos disse, esta porta é de uma casa
na zona da Lisnave, portanto, que é uma zona completamente abandonada, em que, de certeza, se nós imaginarmos, esta casa tem 1001 histórias. Quantas histórias é que estará cá dentro? Histórias de enganos, desenganos, de amores, desamores, de trabalhadores que estiveram aqui. Mas hoje, esta porta, ela vive com estes dois companheiros. Este que está aqui e um que está aqui. Estes dois cãezinhos que têm sempre, diariamente, a visita de um senhor pescador que lhes vai dar a comida. E, portanto, nós estivemos lá à espera que o senhor pescador viesse e eles ficaram contentíssimos pela comida e vimos que, de facto, toda esta ambiência vive. Ela não está morta. Aqui, esta porta, por incrível que vos pareça, à primeira vista parece que é uma porta que nos vai dizer, isto é de certeza uma porta para uma igreja, para algo sagrado, para tudo, não é? Tudo o que seja sagrado. Pois não é. É uma porta no LX Factory para a casa de banho. Em que o autor resolveu fazer estas duas imagens, com certeza na brincadeira, tudo lhe é permitido. De angústia, a casa de banho, às vezes. Aos artistas tudo é permitido, não é? Esta, portanto, são duas portas em Tomar, na rua da sinagoga, e é mesmo em frente à sinagoga. Portanto, achei muito bonitas também e tirei-a. Esta aqui, evidentemente que é uma porta árabe, uma porta em Marrocos, onde nós também podemos ver aqui as nossas influências, o que é que nós recebemos das portas árabes para as nossas portas. Na altura em que os nossos avós eram nascidos, as nossas portas eram altíssimas, muito altas, muito maiores que nós, não é? E eles continuam a fazer portas altas. Os ferrolhos também têm muito significado, quer os batentes, quer os ferrolhos de uma porta têm também o seu significado. Aqui temos outro portão, com o cãozinho aqui em cima, portanto, tudo isto também nos vai revelar um pouco a história de quem é que vive lá. Quem é que, com certeza, gosta de cães. Senão não tinha aqui um cão, não é? O azul, porquê que é azul? Não é? Há aqui uma série de histórias que nós podemos inventar também, não é? Mas eu acho que em cada porta nós podemos ter uma história, como em tudo. E esta diz, não entrem, porque se podem picar, não é? Esta é uma outra porta também de Marrocos, que tem portas maravilhosas, mas que é preciso discutir muito para as comprar. Esta é uma porta de uma mesquita, portanto, tem estes dois símbolos, que são os símbolos das mesquitas, portanto, dos ferros, em que são os protetores da mesquita. E aqui temos uma casa muito estranha, com certeza para todos nós, mas que ao mesmo tempo também é muito bonita. Não é a porta em si, é a casa, é a porta que é preta, mas depois tem estes dois animais orientais, portanto, dois tigres, tem esta parte toda em pedra, e que a pessoa, eu e a Inês, que estávamos à espera de uma pessoa austera, não é, que saísse de uma casa de dois tigres, sai um senhor velhote, completamente, muito simpático, dizer, mas não, querem vir, entrar, venham cá. E, portanto, são aquelas
são aquelas portas e janelas que nos vão ludibriar, de certeza. Elas colocam animais que o comum das pessoas tem medo, não é? E, portanto, são protetores. Não, em princípio, são os protetores da casa e só entra lá quem o dono quiser. Aqui é uma escola na Tailândia em que estes 2 dragões exercem esta exata função, que é as pessoas que estão dentro da escola estão protegidas. Eles protegem dos maus espíritos e também protegem as pessoas que estão lá dentro e não deixam entrar os maus espíritos. E isto em quase todas, até as casas mais simples. Tem muito os dragões, figuras mitológicas de uma austeridade e todas muito possantes, às vezes muito feias, com umas caras horrorosas mesmo, não é? Para nos assustar. E, portanto, nós não entramos, não é? Mas depois acontece como ali. Vem alguém com ar cândido a dizer para nós entrarmos. Esta é, evidentemente, uma porta sagrada da igreja de Tomar, em frente ao Gualdim Pais, Manuelina. Por aqui se vê também a história, também podemos estudar muito através da porta e da janela, assim como esta é a porta de uma outra mesquita. Também aqui podemos ver todos os elementos árabes, não é? Que os vão distinguir evidentemente desta, não é? São 2 realidades completamente diferentes. Esta, todos conhecem, é o portão da igreja da Senhora do Loreto, lá embaixo, na Baixa. E, portanto, tem as chaves, toda a série de simbologia, o chapéu não sei como é que se chama, não tenho... A mitra? Sim, a mitra, não é? Do padre, do cardeal, com certeza. E, portanto, aqui também, através do próprio portão, se pode estudar e se pode verificar que estamos perante a cristandade. Diferente desta e diferente da outra. E esta, evidentemente, também. Portanto, é como há bocadinho vos disse, todas as portas religiosas, como é a entrada para o sagrado, o homem sempre teve uma grande preocupação em que todas as portas e as janelas fossem algo que portanto, fosse algo simbólico, que todos nós tivéssemos cuidado, medo, admiração, respeito e confiança. Exatamente, e confiança. Esta porta não tem nada de especial. É uma porta de uma casa de banho. A única coisa que tem de especial é ser tão bonita. Porque a senhora que a arranjou, não é, teve o cuidado de colocar vasinhos com flores. Quer dizer, acho que ficou muitíssimo bonita. E lá está. Eu vou às casas de banho e depois tiro fotografias. Esta é a casa do Bordal Pinheiro, que é muito bonita, cheia de azulejos, e que, mais uma vez, nos revela a história, a arte. Nós aqui podemos ver qual é o século, podemos estudar os azulejos, podemos estudar a arquitetura da casa, não é? A própria senhora que
está a tomar conta da casa, fechou a porta. Vou já fechar a porta para você tirar a fotografia. E pronto, e deu esta fotografia bonita do nosso Bordal Pinheiro, que é nas Caldas, que o Alain e a família, vocês não sei se conhecem, mas o Bordal Pinheiro foi um caricaturista e, para além de muitas coisas, que viveu muito tempo no Brasil e que tem aqui um pequenino museu que depois um dia a gente irá a ver. Isto agora com esta luz não dá muito para ver, mas aqui eram as antigas termas das Caldas que tiveram o seu esplendor, o seu grande esplendor, das Caldas da Rainha, fundadas pela Rainha Dona Leonor. Hoje, quando eu tirei, elas estavam completamente em ruínas, as portas e as janelas estavam completamente em ruínas. Hoje eu sei que já estão em recuperação e vão recuperar outra vez as termas. Sim. Aliás, já há uma... Isto é um... termos que já funcionam. Exato. É um espaço enorme e muito bonito, com um jardim fabuloso, muito, muito bonito. E é pertinho de Lisboa, muito perto. Esta é aquela célebre casa que nunca mais é vendida, aqui em Lisboa, perto de Saldanha, mas é uma casa que de certeza tem muita história para contar. Familiar, pelo menos. Tem também muita história, com certeza, para contar. Tem depois também estas pinturas que se vão fazendo e vão-se desfazendo, os tijolos que a Câmara de Lisboa vai colocando, mas que depois entram pessoas para demorarem lá, porque a casa está abandonada, os filhos e os netos e a família nunca mais se entendem em vender ou não vender a casa, e, portanto, a casa vai ficando ali. Vai morrendo. Ao contrário desta, que esta casa vai vivendo. É uma casa da Turquia, de uma aldeiazinha também muito pequenina, mas que está toda muito cuidada com todos. Portanto, a pessoa que estava aqui quis sair, mas era uma velhinha que estava a costurar, e pronto, está toda muito cuidada, e que vemos a quantidade de decoração, não é, que a porta tem. Esta, eu pus, para finalizar, coloquei esta porta, mesmo obrigatoriamente, porque tem esta rosa. E coloquei esta porta porque esta é uma porta de Tomar, da Rua da Judiaria, coloquei ao lado da prisão de Caxias. Porque quem entra na prisão não tem uma porta nem uma janela para abrir. Não é? Quando se abre uma porta ou quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, eles não. Quando entram, não sabem quando é que vão sair, ou não sabem o tempo que vão lá estar. E para mim foi muito doloroso. Para mim era muito importante ir à prisão. Não só porque era a prisão de Caxias, onde a grande maioria, ou grande parte dos nossos prisioneiros políticos estiveram durante muito tempo. À parte outras prisões, e onde nós assistimos à libertação dos prisioneiros políticos, mas também porque eu queria uma porta e uma janela onde se revelasse que o homem não é assim tão livre. O homem está determinado por outros homens e pelas leis, não é? Que nós próprios fazemos. E quando lá fui, depois de uma grande dificuldade, porque tinha que ir, a minha tinha que ter autorização de uma série de identidades, eu tive que mentir, dizendo que ia para o colóquio num mês que não ia, e pronto, lá consegui ter a autorização para entrar, mas foi um grande murro no estômago, porque fui com um funcionário muitíssimo simpático, tinha feito a filosofia aqui na faculdade, portanto era uma pessoa muito diferente, um filósofo dentro de uma prisão
como guarda, imaginem. E o senhor contou-me histórias horríveis, dizendo que, pois, vocês não sabem o que é verificar durante 6 horas, olhar um preso para a parede. O preso está a olhar para a parede, não vê mais nada. Está a olhar para aqui, para uma destas janelas, para aqui, para esta janela, tem os seus sapatos, tem a sua roupa, aí ele ainda tem um momento em que está a fazer qualquer coisa, mas depois, durante o dia, não faz nada. Já houve tempo, e agora parece que vão outra vez renovar, houve tempo em que havia trabalhos para os presos fazerem, dentro das próprias prisões. Naquele momento em que eu estive, no outubro do ano passado, não havia nada para eles fazerem. Nada para fazerem. E, portanto, há aquela inquietude de cada um de nós, se lá estivesse, não é? E é muito desolador, é ver os olhos de uma pessoa que estão brancos, porque não veem esperança nenhuma, porque não veem nada ali. E pronto, e foi assim que acabou. Quando eu saí da prisão senti que assim, olha, o que é a liberdade, não é? O que é... Vamos ficar com a janela da liberdade. E aqui está a janela. Esta é uma das janelas que Isso, abrir de par em par, para não haver dúvidas. Cuidado. É uma das janelas árabes que também é outra prisão. É uma janela em que a mulher está lá dentro, quando está fechada, ela pode ver. Esta até é muito aberta, mas ela pode ver o exterior, mas o exterior não a pode ver a ela. E, portanto, aqui podemos também, é evidente que podemos confirmar que a mulher, não é, tem muito pouca liberdade. Ela pode ver, mas não pode fazer mais nada. Não pode sair, não, ela sai, mas aqui ela não faz mais nada. E o homem, as pessoas que estão lá fora, não é, na rua, podem olhar para ela, não podem olhar para ela, não podem falar com ela, não podem... portanto, é outra prisão. É uma outra prisão social. Todos gostamos. Vamos parabenizar e incentivar Obrigada. Pronto, e marcar a data da próxima, não é? Há aqui testemunhas, é fazer já um compromisso. Não sei se foi muito longo. Não, Mas... na conta. Obrigada pela vossa paciência. Obrigada, Se fosse mais um bocadinho, mas estava bem, foi bom. Eu tenho lá muitas fotografias de portas e janelas, mas não acredito todas. Porque foi muito As difícil. portas e as janelas, as fotografias, o que é que tu vais fazer? Agora, olha, não sei, vou guardá-las, porque entretanto estou a fazer uma sobre mãos. Ai, começa a pôr preço, começa a pensar, é prático, que é para ajudar à próxima. Não, estas fotografias, para quem quer fazer fotografia e esteja interessado. Eu posso gerir. As fotografias são muito baratas. São €1 e... Isso nunca se diz. Não. Eu estou a dizer porque eu sei que há aqui amigos que gostam de fazer fotografia. Portanto, as fotografias saem a €1,80 cada uma, em A3, em papel fotográfico. E as molduras são €2,20. Portanto, saem baratas. E por isso... E o olhar. O olhar... E o tempo? Obrigado pela ajuda. E a viagem? Agora Ninguém está a falar de materiais. Eu sei que vocês todos viajam e, portanto, agora, dizendo estes preços, vocês estão obrigados, entre aspas, mas estão obrigados a fazer a fotografia e a colocarem aqui as vossas, seja ela de que tema for. Está bem? Está bem.
E aqui já houve aquela senhora que está ali, a Florissa, que não é da nossa faculdade, fez uma exposição muito bonita sobre detalhes, é uma grande colecionadora sobre detalhes e pintora também. Eu também gosto muito de tirar fotografias nos sítios onde ando, tenho imensas fotografias, mas a minha viagem que mostrei aqui foi através de dedais do mundo. Temos o Instituto Confúcio, temos outras fotografias também muito bonitas. Tivemos agora, ultimamente, uma exposição de fotografias de Macau, lindíssimas, muito bonitas. Temos o Pedro, o meu colega, que também faz fotografias maravilhosas. É só candidatos. O António pode trazer fotografias de Angola. O Adelino e a Isabel. Também A família Minas, pode trazer do Brasil. E a Inês e a Sara. A Inês e a Sara, as minhas filhas que podem e devem trazer fotografias. E, portanto, temos aqui muitos candidatos. Já tem gestor, já tem gestor. E a minha comissão é... Thank you.